Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então à leitura aqui do Evangelho a qual João escreveu, qual aquilo que João percebeu através da sua cultura, educação, seu prisma de vida, né? Sua visão de existência, como é que ele viu o Cristo, né? Vamos lá. Lembrando que não é para tirar a fé da tua denominação, se você gosta de ir ao templo é um problema seu, né? Aqui é somente a minha maneira de mostrar para você como eu leio a Bíblia e como eu enxergo o que está escrito, tá certo? Em nenhum momento aqui eu quero tirar a fé de você, de como você aprendeu a ler as Escrituras ou a Bíblia, como seu pastor, teu líder religioso te ensinou. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus e há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega até antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua cama e ande." Imediatamente, vamos lá. Imediatamente, depois aquele homem ficou 38 anos travado, paralítico, os músculos todos atrofiados, joelhos, articulações provavelmente já não existia mais, cartilagem. 38 anos daquele jeito, o que aconteceu? Imediatamente, o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no dia de sábado. Vamos lá. O Cristo não fez aquele homem largar uma muleta e andar assim, ó, ai, Jesus me curou, ainda todo cambaleando. Não. Ele quase saiu saltitante, curado. Não da maneira que você vê aí as curas midiáticas, né? Vamos lá. E isso aconteceu num sábado. Sábado. Bendito sábado. Eu fui sabatista há 20 anos. Ai, meu pai. Vamos lá. Desculpe. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar maca." Veja, aquele homem há 38 anos daquele jeito, 38 anos daquele jeito, com certeza ele ia sempre com a fé que ele tinha, porque eu não vou entrar no mérito daquilo, tá? Que era uma crença, né? Não vou entrar no mérito disso. Vamos lá. Então aquele homem ia sempre ali tentar, e com certeza era conhecido no meio ali. O que aconteceu? Os líderes religiosos, mais os fariseus, judeus e tudo mais, não estavam preocupados com o milagre que foi feito com aquele homem que há tanto tempo tentava ser curado. Não, o problema foi no sábado. Foi no sábado, né? Vamos lá, verso 11. Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Jesus encontrou ele no templo aonde? Dentro do templo, ali sentado no banco, esperando o pastor chegar lá, o líder religioso, chegar lá e fazer o sermão, e a salva das coletas dos dízimos já havia passado, ele já tinha cantado hino, batido palma? Não. É nos arredores do templo, né? Nos pátios, ali onde todo mundo, qualquer um podia entrar e tudo mais, tá certo? Muito bem frisado isso quando você ouvir a palavra templo aqui, quando Jesus estava no templo, os discípulos foram ao templo, João, a hora nona desceu ou subiu ao templo. Ponha sempre isso na sua mente, que templo aqui, o contexto, não é o templo que você costuma ir, tá certo? Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque, vamos parar aqui, então, depois que o homem que foi curado contou aos judeus, aos líderes religiosos,
Então agora os líderes religiosos passaram a seguir Jesus para ser grato a Jesus, né? Por Jesus ter curado um homem, ter amado o seu semelhante verdadeiramente e ter curado ele. Ou então perguntar, olha, nos ensina a fazer esse tipo de coisa. Foi isso? Vamos ver. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo as coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-los. Então aqueles religiosos queriam matar a Cristo, né? Vamos ver por que ele queriam matar a Cristo. Quer dizer, nós já sabemos que ele está atrapalhando os negócios da religião, do templo, né? Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a ele. Opa, peraí, vamos ver se Jesus quis igualar ao Criador. Vamos ver. Jesus lhe disse, meu pai continua trabalhando até hoje, por causa do sábado, que ele estava acusando a Cristo, né? E eu também estou trabalhando. Olha, o Cristo não se igualou ao pai aqui, ele não estava dizendo eu sou Deus. Não, ele estava dizendo o seguinte, olha, o Criador continua fazendo o que ele deve fazer, e que provavelmente está fazendo, mesmo sendo o dia de sábado. E eu estou fazendo também. Porque a vida de um ser humano é muito mais importante do que um dia. Tá certo? Então vamos lá. Então isso era uma mentira. Os líderes religiosos querendo dizer que ele, ao falar isso, estava querendo se igualar a Deus, isso é uma mentira. Vamos continuar. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada por si mesmo. Olha, o que ele está dizendo aqui? Que tudo que eu faço, não sou eu que faço. É o Pai, o Criador fazendo através de mim no dia de sábado. Vamos lá. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que se faz, ou tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá vida, pois o Filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Quem vai nos julgar é o Cristo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhe afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Ó Cristo, por mim mesmo nada posso fazer. O que ele está dizendo aqui, que para aqueles homens que estavam condenando ele por ter curado um homem no dia de sábado, o Pai, me usando, fez essa obra no dia de sábado, para vocês entenderem que um ser humano é mais importante que um dia específico. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunhe em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Lembra? Vocês são judeus. E quem são os judeus? Lembra, em outros evangelhos, foram os líderes religiosos que mandaram espiões espiar a João Batista. Tá certo? Então vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque o testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que a de João.
A própria obra que o Pai deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Essa daqui, em outra tradução, é aquela famosa tradução: examinais as Escrituras para ter certeza que vocês vão ter vida eterna. Está errado a maneira que estão te ensinando, tá certo? Olha só o que o Cristo está falando aqui. Vocês examinam as Escrituras cuidadosamente, ou vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam, olha só, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Vocês estão pensando que vocês têm a vida eterna estudando as Escrituras, certo? Só que tem um problema aqui. O Cristo vai chamar a atenção deles. Vocês estudam a Escritura pensando ter nelas a vida eterna. Agora veja o que ele fala. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Veja, vocês estudam tanto as Escrituras e não vê que ela está falando de mim. Percebe? Então Cristo está dizendo o seguinte, olha, dando uma orientação, examinai as Escrituras porque vocês têm nela a vida eterna. Ele não está dando uma orientação, ele está dando uma advertência, dizendo, vocês estudam a Escritura pensando ter vida eterna, só que ela fala de mim e vocês não creem em mim. Seu pastor te falou isso algum dia? Não, né? Vamos lá. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Olha só. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Vocês quem? Aqui dá o título de os judeus, mas em nos outros 3 evangélicos está dizendo que são os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, os sacerdotes e tudo mais, tá? 43. Eu vim em nome do meu Pai. E vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Olha quem é juiz deles. Moisés. E agora, o Cristo está dizendo que ele é o juiz de todo mundo. E em quem estão as suas esperanças? As esperanças deles estão em Moisés, nas leis de Moisés, naquilo que Moisés levou para eles como nação. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vamos lá. Terminamos aqui o capítulo 5 de João. E ainda não vimos aqui o Cristo sendo conivente com os líderes religiosos e passando essa conivência para os seus discípulos. Olha, construam um templo, façam um templo, habitem a eles, guardem o dia de sábado. Olha, se for sábado não cure, não façam nada, fiquem trancados dentro das suas casas. Não, você não está vendo isso, certo? Vamos lá, João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, então o Cristo aqui, mais uma vez, amando o seu semelhante, amando o seu próximo, dando o que comer. Não mandou ninguém ir, olha, vá lá na tua igreja que tem assistência social, lá no templo tem assistência social dos sacerdotes, que ali vocês vão comer. Ele não fez isso, ele falou assim, vem aqui, vamos comer. Vamos lá. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram,
que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, lhe colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Opa, vamos lá. Sabe aquela coisa que o seu líder religioso fala no seu templo onde você frequenta ou frequentava? Olha, precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Olha, eu não estou rindo de você, eu estou rindo da situação, porque eu passei 20 anos sendo dizimista do meu salário bruto, não era nem líquido, e sendo ofertante, sendo pactante, tá certo? Então eu dou risada também da situação em que eu me encontrava. Então perguntaram assim para o Cristo: olha, o que eu preciso fazer para fazer a obra de Deus? O teu líder religioso, ele fala assim: olha, você tem que trazer dinheiro para construir templo, tem que trazer dinheiro para a ação missionária, você tem que trazer dinheiro para isso, trazer dinheiro para aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa. Menos uma coisa que o Cristo responde para eles quando perguntarem: o que é preciso fazer para fazer as obras de Deus? Vamos lá? Vamos lá, verso 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Agora olha só, eles vão aqui no plural, olha, as obras de Deus. O que? Porque eles tinham em mente que eles tinham que fazer um monte de coisa para Deus. Como você teve, eu tenho, e eu também. Então agora o Cristo vem aqui, a obra de Deus. Agora ele vem aqui no singular, ele tira do plural e vai para o singular. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Creia no Cristo. Esta é a obra que você deve fazer. Porque crendo no Cristo, consequentemente, você se tornará um discípulo dele. Consequentemente, você fará tudo o que ele está pedindo até agora que você está lendo. Ir para templo? Construir templo? Guardar sábado? Ser dizimista? Ser ofertante? Se lançar na obra, que se lançar na obra, dependendo da denominação, é tacar o dinheiro, a mão no bolso e trazer o dinheiro? Não, é crer naquele que ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que o próprio Deus enviou, que é o Cristo. Vamos lá. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vamos lá. Vamos contextualizar desci do céu? Como é que João ele está vendo o evangelho do Cristo e tudo mais? Vamos lá. Do que eles estão falando? Do maná. O maná não caía do céu? Sim. Agora, João está fazendo um paralelo do que ele ouviu do Cristo, dizendo, olha, né, a narrativa do Cristo. Eu sou o que vim do céu. Fazendo a seguinte analogia. Aquilo que Moisés lhe deu vindo do céu, não presta. Agora, eu vindo do céu, a analogia do maná que caiu do céu, eu sou o pão da vida. Certo? Nós vamos ver essa analogia como é verdadeira um pouquinho mais para frente aqui. Vamos lá. Verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Veja, eles não estão entendendo a metáfora em ação, né? A parábola em ação. Eles não estão entendendo. Eles falam assim, escuta, nós não conhecemos o pai e a mãe dele, não vimos Maria grávida e tal. Como é que ele pode dizer desci do céu? Veja, os líderes religiosos tão cegos, tão preocupados em destruir o Cristo, que eles não estavam entendendo nem uma parábola tão simples, ou um link, uma equivalência tão simples do maná. Porque lembra, os discípulos foram atrás dele por causa do pão, e eles perguntaram o que devemos fazer para fazer a obra de Deus. Olha, vocês estão me seguindo porque vocês querem comer, né? E a fazer a obra de Deus, creia em mim. Aí perguntaram sobre o maná, e toda essa conversa é sobre o maná que os pais comeram no deserto, e agora ele é o pão da vida. Compreende? Verso 43. Respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem a palavra e dele aprendem e vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Olha só, aqui mais uma vez João, né, vendo o discurso de Cristo e fazendo, olha, o maná não veio do Pai, o Cristo veio do Pai também. Literalmente? É claro que não. Né? Mesmo porque, vá lá naquela série que eu já falei para vocês aqui, quem é Jesus? E Jesus nunca pré-existiu. Vocês vão entender o que João está falando aqui. Certo? Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, não o maná. Lembra? Ainda é a figura de linguagem do maná. Eu sou. Mas Cristo era o pão verdadeiro. Cristo era feito de farinha, água e fermento, ou sem fermento, para ser o pão. Não, é uma figura de linguagem. Mesma coisa, quem veio do céu. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Olha aí, mais uma vez, trazendo a figura de linguagem do maná. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morram quem dele comer, fazendo analogia do maná, e ele sendo o pão que desce do céu, porque o maná também caía do céu, certo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Veja o quanto eles não conseguiam entender. E provavelmente vocês também não entendiam. Ou vão passar a entender agora, né? Jesus lhes disse, eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Olha só, será que João, ao escrever o Evangelho de Cristo, com essas palavras, será que João estava querendo dizer que era para comer a Cristo? Ou tomar o seu sangue? Era isso que João estava falando? É claro que não.
Como também não era que João estava dizendo que literalmente, quando está escrevendo aqui, que Cristo veio do céu. É uma comparação com o maná, tá certo? Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Olha aí, mais uma vez. Este quem? O Cristo. Ele é o pão? Literalmente? Não. Então, literalmente, ele também não desceu do céu. É uma figura de linguagem em relação ao maná. É um link, é uma maneira, uma reflexão. Nada mais que isso. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Olha aí, mais uma vez, figura de linguagem, tá? Não se esqueça que ainda é o contexto dentro do maná, tá bom? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Aqui ele abre. Olha, não é carne, não é disso que eu estou falando para vocês, discípulos, que estão escandalizados. Que vocês não entenderam nada. O que eu estou falando aqui de comer a minha carne são as minhas palavras. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha aí, tá vendo? Ele estava falando então o pão o quê? Das palavras. Aí todo mundo entendeu, todo mundo que estava ali, né? Passaram a entender o que ele estava dizendo. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Olha aqui, ó. Todavia um de vocês, está dizendo aqui, não é o diabo. É um diabo, é o conceito. Então, na série que eu tenho aí, Verdades que Nunca Irão Te Contar, vá lá, assista desde o primeiro vídeo. Você vai entender o porquê Cristo falou assim, ó, um de vocês é um diabo e não o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Terminamos então aqui, foi um pouquinho mais extenso, né, o capítulo 6 de João, e ainda não vimos o Cristo pedir para ir a templo e fazer a vontade do Pai. Você viu aqui nesse capítulo que não é o que você imaginava, tá certo? É somente crer no Cristo. Dá um like, se inscreva, acione o sino, compartilhe o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.